Hoje nós vamos entrar aí no um novo conteúdo, que são grupos terapêuticos e psicoterapia, certo? Aqui, pessoal, nos grupos terapêuticos e psicoterapia, nós iremos falar, reafirmar aquela questão que nós já comentamos sobre a importância dos grupos terapêuticos, tanto para o paciente quanto para a família, tá? E depois nós vamos ver os tipos de psicoterapia, tá? Nós temos alguns tipos, nós temos algumas abordagens que vocês têm que saber, porque aqui nós trabalhamos a questão da reinserção social, aqui dentro da psicoterapia, certo? Então, vamos lá, iniciando com grupos terapêuticos. Então, quais são os benefícios aí dos grupos terapêuticos, né? Na realidade, ele tem, os benefícios deles são amplos. Estou gravando. Os benefícios são amplos, né? No sentido de que ele serve tanto para o paciente quanto serve para a família, tá? Quando a gente faz um grupo terapêutico com os pacientes, nós podemos explorar deles coisas que, assim, são necessárias para o PTS, né? Para o projeto terapêutico singular. No sentido de quê? A gente busca saber como é a vivência desse paciente dentro de casa, como é as relações dele com as outras famílias, com as outras pessoas dentro de casa, como é a relação com os vizinhos, e assim nós vamos construindo o que a gente necessita para o PTS, tá? E dentro desses grupos, pessoal, nós temos vários relatos, né? Por exemplo, uma vez nós da enfermagem, fazendo um grupo terapêutico lá com os pacientes, então a gente falava sobre a questão da sexualidade. Por que a gente foi falar nisso? Porque nós tínhamos duas pacientes que tinham vários parceiros, né? Então a gente foi trabalhar a questão da política de redução de danos que a gente viu semana passada. Foi? Lembra o que é a política de redução de danos? Um ponto de luvas para quem disser. Ninguém vai dizer. Pessoal, a política de redução de danos é aquela onde onde a gente trabalha com o paciente no sentido de não complicar a situação dele. Lembra que quando a gente viu o consultório de rua, a gente falou da questão da política de redução de danos. No CAPS, nós também trabalhamos a política de redução de danos. Que é, por exemplo, no caso como esse, onde a paciente tem vários parceiros, ela não engravidar, ela não pegar uma doença, certo? Que isso vem a complicar ainda mais a situação atual dela, tá? Então, é como a gente diminuísse os danos na vida dessa paciente, tentasse pelo menos, né? Então, a gente foi nesse sentido, né, de mostrar para os pacientes a questão dos preservativos, a questão da gravidez, a questão das doenças e tudo mais, através do grupo terapêutico. Uma das pacientes disse que tinha relações com o vizinho. E daí, nós não sabíamos, né, dessa relação, que ela tinha com relações sexuais com o vizinho. E daí, nós não sabíamos dessa relação sexual que ela tinha com o vizinho. Quando acabou o grupo, nós fizemos um atendimento individual com ela para saber, né, até onde iria essa relação, tá? E daí ela nos confidenciou detalhes sobre uma relação sexual, certo? Os mínimos detalhes. E a gente ficou imaginando, né, a questão dela não usar preservativo, como ela relatou e tal, e chamamos a responsável por ela. Assim que a responsável chegou, nós não contamos o que ela nos relatou, mas quisemos saber informar como era a vizinhança de lá, né? A primeira coisa que ela disse, o único vizinho que nós temos é um senhor acamado, que está com câncer, que infelizmente a família já está só esperando ele, né, realmente vir a óbito. Aí a gente imagina, é uma criação dela, né? Porque se o paciente é um senhor, está acamado, né?
morre, não morre, como é que ela está tendo uma relação com todos os detalhes que ela nos contou? Então, está sendo criação dela, certo? Então, aí a gente já vai averiguar onde é que ela está tendo essas informações, se ela está tendo outro parceiro. Então, a gente vai começar a investigar no sentido da gente trabalhar a política de redução de danos, certo? Então, nos grupos terapêuticos, quando a gente coloca uma temática, e nos grupos terapêuticos pode trabalhar qualquer um dos profissionais de nível superior, tá? A gente acaba puxando isso dos vários pacientes, tá? E isso é importante para a gente trabalhar o paciente hoje, certo? Porque muitas vezes ele está com essas criações, a gente vai buscar se isso são alucinações, se isso é criação, tá? Até onde o paciente pode ir, até onde ele não vai, certo? Outro benefício aí dos grupos terapêuticos é com relação à família, né? Nós já falamos várias vezes a importância. E assim, muitas vezes lá no grupo de famílias nós temos a família de um paciente que a gente vê que esse paciente está melhorando, tá? E do outro lado nós temos uma família que já está entregando as pontas porque o paciente não tem nenhuma melhora e daí ela não suporta mais, não aguenta mais, já chegou no limiar, certo? Muitas vezes, quando um familiar escuta o depoimento do outro, né, do que está melhorando, ele pode, assim, voltar um pouquinho atrás, no sentido de que, poxa, se o dela está melhorando, então o meu pode melhorar em alguma coisa, né? Então, vou ter mais uma paciência, vou esperar mais, vou investir mais no tratamento dele, certo? Além de que, através dos grupos terapêuticos, dos familiares, que a gente consegue observar que família está precisando de atendimento. Tá? Então, eu vejo que a mãe dele está precisando de atendimento. E o cuidador dele está precisando de atendimento. Então, eu caminho para o psiquiatra, caminho para o psicólogo, tá? Caminho para oficinas. E daí a gente vai construindo esse atendimento e esse grupo terapêutico em família. Certo? Esses grupos terapêuticos podem ser feitos em qualquer profissional? Em qualquer profissional de nível superior. Certo? Por que o de nível superior? Porque a gente tem uma capacitação maior, né? Durante a supervisão clínica, porque, devido à academia, nós temos um conhecimento maior e daí a gente pode estar explorando e sabendo onde é que a gente pode estar encaixando esses familiares ou esses pacientes. Né? Então, os benefícios, eles exploram questões de um contexto social, refletindo mais fielmente sobre a vida real, né? Isso que acho que eu falei para vocês, a gente busca saber como é a vivência desse paciente, porque nós só temos a vivência do paciente lá conosco, né? E o que ele nos relata e o que o cuidador, o responsável, nos relata, né? Mas e quando a gente se aprofunda mais, então a gente vai buscando mais informações, tá? Proporciona uma oportunidade para observar e refletir sobre a sua própria habilidade social, bem como a do outro, né? Até onde a gente pode inserir esse paciente. Esse paciente pode ir para a praça, esse paciente já pode ir sozinho, esse paciente tem que ser encaminhado ir para uma praça junto com a família, junto só conosco, tá? Proporciona uma oportunidade para se beneficiar tanto através de uma participação ativa como através de observação. Lá nós estamos observando o paciente, lá nós estamos observando a família, que é uma das funções, pessoal, essa questão da observação, é uma das funções de nós da enfermagem, tá? Nós temos que observar o comportamento do paciente. Então, muitas vezes, se a gente está numa triagem, se a gente está numa consulta de enfermagem, se a gente está lá observando o paciente, quando ele está fazendo alguma oficina, então, tem uma pessoa do lado, só que ele está conversando do lado que não tem ninguém, tá? Então, é aí que, às vezes, a gente percebe que esse paciente está com alucinação auditiva. Por quê? Porque ele está conversando com outro do lado que não tem ninguém. E muitas vezes a gente questiona, você está vendo alguém, você está conversando com alguém? E ele diz que não, tá? Isso que vocês vão entender quando a gente for ver alucinações. Por quê? Porque dentro das alucinações, nós temos o que a gente chama de voz de comando. O que é a voz de comando? As vozes que estão na mente do paciente manipulam esse paciente.
Então, muitas vezes, a mente diz para ele não nos dizer, tá? Que ele está escutando, que ele está conversando, que ele está vendo, certo? Então, esse paciente, ele é manipulado por essas alucinações, principalmente as auditivas e as visuais, tá? E assim, por que é que muitas vezes a gente questiona? E o paciente agrediu o pai, agrediu a mãe, mas na realidade ele não queria. Por que é que ele chora depois? Por que é que ele se arrepende? Por que é que ele pede perdão? Porque ele obedeceu o que as vozes mandou, tá? E daí ele vai fazer isso. É o que a gente chama de ordens de comando. E nos grupos terapêuticos a gente consegue muitas vezes observar essas alucinações presentes. Oferece uma oportunidade de dar e receber apoio imediato sobre preocupações, questões e problemas que afetam a sua vida, certo? É aqui onde a gente trabalha muito a questão da família. E daí a gente vai inserindo essa família nos diversos tipos de atendimento. Os membros de uma terapia em grupo se beneficiam trabalhando através de um conjunto de questões pessoais, dando suporte em um ambiente confidencial e por ajudar os outros a trabalharem também através deles. Tá? Então, isso aqui a gente faz através das oficinas, certo? Dentro dos grupos. As oficinas é um exemplo de grupos terapêuticos. Tá? Por quê? Porque ela vai estar desenvolvendo uma atividade. Ok? E aí nós adentramos em psicoterapia. A psicoterapia ela é executada por profissionais especializados em psicoterapia. Muitas vezes nós trabalhamos a questão de psicoterapia ser feito por psicólogo, não é? Vocês imaginaram logo isso, não foi? Sim. Pronto. Na realidade, a terapia ela é feita pelo psicólogo, tá? Seja no atendimento individual, seja no atendimento em grupo, tá? Então, é feito pelo psicólogo. A psicoterapia, ela pode ser trabalhada por profissionais que se capacitaram nessa área, certo? Então, nós, se a gente tem uma capacitação em saúde mental, a gente pode estar fazendo essa psicoterapia, ok? É comumente precedida de um psicodiagnóstico, a não ser em casos pontuais, tais como luto, separação e etc. Certo? Então, o que é que a gente chama de psicodiagnóstico? Em saúde mental, nós trabalhamos muito com HD, hipótese diagnóstica. Por quê? Porque muitas vezes o psiquiatra, ele não fecha o diagnóstico do paciente, tá? Ele deixa esse diagnóstico em aberto e vai analisando a situação do paciente. Tá? Então, por exemplo, um paciente com bipolaridade. Paciente bipolar, ele tem duas fases. Ele tem uma fase de mania, onde ele é super alegre, onde ele é excessivamente alegre, tá? E ele tem a fase da depressão, que é a fase da tristeza, a depressão que nós conhecemos, certo? Às vezes o paciente, ele adentra no CAPS na fase de depressão, ou seja, ele está triste, então ele vai receber um diagnóstico ou uma hipótese diagnóstica de depressão. Só que hoje o paciente amanheceu super alegre, saiu de casa, está comendo demais, está falando demais, né? Está interagindo com as outras pessoas de forma excessiva, tá? E daí, até para a família, esse paciente melhorou, tá? Ele se curou. Só que ele não melhorou, na verdade ele mudou de fase. Certo? Ele saiu da fase de depressão e agora está na fase de mania. Por quê? Porque a gente observa que a alegria dele é tudo em excesso. Existe uma exacerbação dessa alegria. Tá? E daí o que é que a gente vai fazer? Aliás, o psiquiatra vai fazer? Diagnosticar esse paciente com bipolaridade. Então, ele saiu do diagnóstico de depressão e entrou no diagnóstico da bipolaridade. Por isso que em alguns prontuários, caso vocês peguem, se tiver um HD,
é porque o psiquiatra ainda não conseguiu fechar esse diagnóstico, tá? Mas a hipótese atual é que seja o diagnóstico que está lá escrito, certo? Então, esse psicodiagnóstico, a gente trabalha dentro da psicoterapia. A gente pega o diagnóstico que foi escrito pelo psiquiatra, ou a hipótese diagnóstica, e começa a trabalhar em cima dela na psicoterapia. Tá? E também a gente pode trabalhar a questão dos sofrimentos psíquicos, que nós já vimos que no CAPS quem é que frequenta? Pacientes com transtorno mental e pacientes com sofrimento psíquico. Quais são os sofrimentos psíquicos? Luto, separação, estresse, tá? Nós mulheres, algumas síndromes que a gente desenvolve, como a síndrome da Mulher Maravilha, onde a gente acha que só nós que podemos fazer tudo bem. A gente sabe, no fundo, que é assim mesmo, mas... Brincadeira, né? Mas a gente acaba também desenvolvendo essas síndromes aí, tá? Então, isso é trabalhado como transtorno ou como sofrimento psíquico. E a psicoterapia é um tratamento efetuado em ambiente clínico. Por que é em ambiente clínico? Porque nós estaremos lá observando o paciente, tá? Entendendo o porquê de determinados comportamentos. Ok? A psicoterapia é aplicada em um determinado contexto formal, seja ele individual, em casal, com a presença de familiares e em grupos. Na realidade, isso aqui são os tipos de psicoterapia, que a gente vai ver em outro slide aí, tá? E é usado para diagnosticar, para atingir um objetivo que pode variar desde cura, diminuição do sofrimento, estresse ou incapacidade do paciente. Aí, pessoal, eu chamo a atenção aqui para vocês essa questão, essa palavrinha cura, tá? Vocês vão encontrar em muitas literaturas a questão de que o paciente com transtorno mental não se cura. Já escutaram falar? Em outras literaturas, vocês vão encontrar que o paciente com tal transtorno mental, ele se cura. Na realidade, essa questão de cura para o paciente com transtorno mental é o que a gente chama de manutenção e estabilidade. Tá? Então, eu posso ser um paciente com depressão, só que há muito tempo eu não faço uso nem de medicação, nem de terapia. Então, eu estou no meu estado de estabilidade, certo? Quando o paciente ele vai mostrando uma melhora, o psiquiatra ele vai fazendo o que a gente chama de desmame das medicações. O que é esse desmame? É diminuindo as dosagens das medicações e diminuindo essas medicações por medicações mais fracas, os miligramas mais baixos, certo? E daí ele vai desmamando até que esse paciente ele fique sem usar a medicação. Então, ele vai chegar a um estado de estabilidade, né? Como eu não estou fazendo uso nem de medicação, nem de terapia, eu estou curada. Mas, na realidade, eu estou em estado de estabilidade. Porque eu posso passar 20 anos sem sentir nada. E hoje senti. Tá? Os sintomas voltaram. E voltaram muito intensos, muito agressivos. Então, eu saí do estado de estabilidade e voltei à doença. Certo? Então, a cura do transtorno mental é essa questão da manutenção e da estabilidade, que vocês vão me escutar falar muito aqui, certo? E a psicoterapia ela tem esse fim, tá? Que o paciente realmente tem uma melhora e essa melhora ela vai ser progressiva. Onde a gente escuta muito falar, principalmente nas pessoas que fazem análise, terapia, né? Que o tempo entre uma consulta e outra, ela vai aumentando, né? Por exemplo, nós temos pacientes que vão fazer terapia toda semana. Com o passar do tempo, 15 em 15 dias. Com o passar do tempo, uma vez por mês. De 2 em 2 meses. E assim, o paciente vai se tornando estável. Ok? E aí, pessoal, nós temos, dentro da psicoterapia,
6 processos, certo? Esses processos, eles vão do conhecimento do paciente, do reconhecimento do paciente doente, até se chegar à fase de manutenção e estabilidade, certo? Então, essas fases nós observamos dentro da psicoterapia. A primeira fase que nós temos é a fase pré-contemplativa, tá? Nessa fase, pessoal, o paciente, ele não se considera doente. A pessoa não se considera doente. Todos dentro de casa já observam um comportamento diferente dessa pessoa, tá? Já começam a falar para ele que ele está com um comportamento diferente, mas ele não se reconhece diferente. Logicamente, se ele não se reconhece diferente, ele não busca ajuda, porque para ele, as pessoas que estão criando, que estão inventando, que estão olhando para ele de outra maneira, que querem que ele seja diferente, mas ele está como ele sempre foi, tá? Então, a pessoa se tornou agressiva, se tornou irritada, se tornou estressada, gritando com todas as pessoas. O comportamento se tornou diferente, tá? Se essa pessoa está se isolando, se ela está chorosa, se ela não quer muito diálogo, tá? Se ela não cuida mais da aparência, se ela não cuida mais da higiene, então o comportamento dessa pessoa está mudando, tá? E muitas vezes a pessoa não se enxerga, Então, essa é o que a gente chama de fase pré-contemplativa, tá? Onde é a fase da despreocupação. Aqui o paciente não tem consciência do seu problema e não tem a intenção de modificar o seu comportamento, apesar de as pessoas à sua volta estarem cientes do problema. Nesta fase, os pacientes só procuram terapia se obrigados. Aí, essa questão dos obrigados, né, é muito difícil. Imagine você estar num canto que você não quer estar, não é ruim. E isso também acontece no paciente com transtorno mental. Muitas vezes a família, por observar que esse paciente está com comportamento, que essa pessoa está com comportamento estranho, daí leva esse paciente no CAPS. Quando chega lá, ele é diagnosticado ou recebe um hipótese diagnóstico de alguma coisa, né, de algum transtorno. Então, o paciente ele vai para lá, mas ele não se reconhece como doente. É um paciente que vai dar muito trabalho para todos os profissionais. Por quê? Porque muitas vezes ele vai ser agredido, ele vai ser agressivo com os profissionais, violento com os outros pacientes. Porque ali não é o canto para ele estar, porque ele não está doente. Isso acontece muito com pacientes, com pessoas usuários de álcool e drogas. Todas as pessoas que usam álcool e drogas, o álcool, ele diz, não, eu bebi hoje, mas se eu não quisesse beber, eu não bebia. Eu só bebo no dia que eu quero. No dia que eu não quero, eu não bebo. E a gente observa que ele está lá bebendo todos os dias, todas as horas, o dia todo. A mesma coisa de quem está usando a droga. Não, eu experimentei hoje. Mas quando eu não quiser, eu não experimento. Então, essas pessoas também entram aqui na fase contemplativa. Pré-contemplativa. Por quê? Porque elas não se reconhecem como alcoólatras, elitistas que chamam, agora. Não se reconhecem como usuários de drogas. O pessoal está falando. Tá certo? Então, assim, fica muito difícil, muitas vezes, o parente de uma pessoa com álcool e drogas vai lá e diz assim, o que é que eu posso fazer com meu pai, que ele é alcoólatra e ele não consegue, ele não se reconhece, o que é que a gente pode fazer por ele? Infelizmente, pessoal, o que a gente pode fazer é ir lá e conversar, tá? Nós não podemos de maneira nenhuma chegar lá e dizer, não, o senhor é alcoólatra, porque o senhor bebe todos os dias, tá? A gente não pode chegar dessa maneira. A gente não pode trazer esse paciente à força para o CAPS. Então, na verdade, é a questão aí do diálogo. É o mínimo que a gente pode fazer por esse paciente, por essa família.
tá? Daí, pessoal, nós vamos para a segunda fase, que é a fase contemplativa. Aqui, a pessoa ela começa a ter consciência. Então, quem está com um comportamento estranho, um comportamento diferente, começa a reconhecer, poxa, realmente eu estou com um comportamento diferente, né? Eu estou agressivo, eu estou sem paciência, né? Eu estou gritando com todo mundo, né? Eu estou triste demais, eu estou chorando demais, eu não consigo me controlar. Ou, realmente, eu não consigo parar de beber, né? Eu não consigo parar de usar drogas, certo? Então, assim, essa é a fase contemplativa, é a fase da tomada de consciência. No caso, especificamente, do paciente que usuário de drogas e álcool, tá? Se não tiver um CAPS na cidade, um CAPS AD, nós temos que entrar em contato rapidamente com o CAPS de referência, tá? Para que esse paciente ele não mude de ideia, né? Porque pacientes que usuários de álcool e drogas, eles mudam rapidamente de ideia, né? Então, eles se reconheceram como alcoólatras hoje, a consulta é amanhã. Hoje à noite eles já não são mais alcoólatras, já não se reconhecem mais. Então, a gente tem que realmente buscar logo a consulta para esse paciente, tá? Então, aqui, na tomada de consciência, o paciente se dá conta dos problemas existentes, mas não sabe ainda como reagir. Ele ainda não está preparado para uma terapia, está ainda pensando se vai ou não vai. Mas ele já tem consciência de que ele está doente, que ele está com problema, que ele está com um comportamento diferente. Oi. Meu primo, ele sabe? Só que, tipo assim, eu não acho que ele seja doente mental, ele só tem epilepsia. Aí, só que diagnosticaram ele como ele é uma pessoa normal, só que assim, ele tem 30 anos, só que a mentalidade dele é uma criança de 12 anos. Então, no caso, mas diagnosticaram o quê? Como bem mental. No caso aí... Não é, mas eu vejo se você concluir com isso, não é. Mas no caso aí, esse diagnóstico foi com relação ao desenvolvimento mental, uma incapacidade, uma deficiência mental que ele apresentou, né, que ele apresenta, essa deficiência mental, que é um atraso, né, que você disse que ele tem 30, mas tem mentalidade de 12, né? Exatamente. Isso aí pode ter sido devido à gestação, isso aí pode ter sido desenvolvido no parto, né? Nós vamos trabalhar esses determinantes, tá certo? No caso dele ser diagnosticado com transtorno mental, eu não sei que diagnóstico ele teve, mas é devido à questão do atraso mental. Aí ele pode ter sido até diagnosticado com retardo mental, né? Porque o retardo mental, né, a gente vai até ver, é uma das doenças infantis que nós vamos ver, ele traz umas classificações, tá? E essas classificações, elas vão de acordo com esse atraso mental e também vai com relação à dependência motora, né? Porque a gente, o retardo mental mais grave, o paciente ele vai ter tanto atraso mental quanto dependência motora, certo? Aí talvez tenha sido isso aí, né, retardo mental devido ao atraso mental que ele tem. Né? E já puxando essa questão, né, que já se falou da epilepsia, pessoal, epilepsia não é transtorno mental. Desculpa, não é problema mental, é problema neurológico, tá? Aí acontece muito pelo paciente fazer o uso de carbamazepina ou tegretol, que são medicamentos controlados e são dispensados lá na farmácia, né, controlada lá na farmácia do CAPS, aí o posto de saúde que não matriciou, né? A pessoa veio aqui pegar a receita de carbamazepina. É carbamazepina e medicação controlada, manda para o CAPS, né? Não quer nem saber o diagnóstico do paciente, porque se é neurológico ou se é epilepsia, é para estar lá na estratégia. Não é para estar no CAPS, porque não é um problema mental, é um problema neurológico, certo? Isso aí, muitas vezes, nós lá no CAPS temos que ver, ou lá na estratégia temos que ver isso aí, tá bom?
E daí, pessoal, na psicoterapia, né, a terceira fase aí é a fase de preparação, que é a fase da tomada de decisão, tá? O paciente decide pela terapia, agora ele vai fazer o tratamento, né? Ele vai para o CAPS, ele vai para onde for, tá? Fazer esse tipo de tratamento, porque ele se reconheceu como doente e agora ele vai buscar uma ajuda, tá? Na fase de ação, o paciente investe tempo, dinheiro, esforço na mudança e é a fase do trabalho terapêutico propriamente dito, certo? Aqui, se nós dissermos, o paciente tem que vir todo dia para o CAPS, ele vem. Tá? Se nós dissermos de 15 em 15 dias, ele está lá de 15 em 15 dias. Por quê? Porque como ele se reconheceu doente, agora ele quer melhorar. Tá? Então, a fase de preparação é quando ele vai e a fase de ação é quando ele investe tudo no que foi orientado. Ok? E daí nós vamos para as duas últimas fases, que é a fase de manutenção e a fase de estabilidade. Né? Que eu disse para vocês aquela questão da cura. Certo? Aqui na fase de manutenção, é a fase imediatamente após o fim da terapia. O paciente investe na manutenção dos resultados obtidos por meio da terapia e introduz as mudanças no seu dia a dia. Tá? Então, muitas vezes aqui o terapeuta, o psicólogo, ele diz, você só venha para mim daqui a 3 meses, porém, você vai realizar atividades físicas, você vai caminhar, tá? Então, é como se ela colocasse a caminhada como uma terapia para aquele paciente, tá? E muitas vezes, pessoal, o terapeuta, ele buscou, nas sucessivas consultas, aquilo que a gente mais gosta, aquilo que mais a gente se identifica. E daí ele orienta para a gente fazer isso aí, certo? Por quê? Porque isso é uma forma da gente sentir prazer, né? Quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, a gente não sente prazer, a gente não se sente bem, tá? Então, aqui na fase de manutenção, é onde o psicólogo, o terapeuta, ele já vai mandar o paciente fazer que lhe dá prazer, né? E na fase de estabilidade, que é a fase da cura, nessa fase o paciente solucionou o seu problema e o risco de uma recaída não é maior que o risco de outras pessoas para esse transtorno específico, tá? Por isso que eu disse para vocês, essa questão da cura, é que o paciente ele pode ter recaídas, né? Ele está bem, ele já não sente mais nada, já não faz uso da medicação, já não faz terapia, já não frequenta mais o CAPS, mas ele pode sim ter uma recaída anos depois. Quantas vezes nós temos pacientes que chegam lá e começaram a sentir os sintomas essa semana, aí a gente vai questionar com esse paciente, aí ele diz assim, eu sentia isso quando eu era criança. Ou então o cuidador dele, o acompanhante dele diz, ele sentiu essas mesmas coisas quando era criança. Tá? Daí ele fez tratamento com a psicóloga, ele melhorou, e daí não sentiu mais nada, ele se curou. E hoje ele está sentindo a mesma coisa, certo? Então foi o que aconteceu. Todo esse tempo ele estava em estado de estabilidade. Agora aconteceu algo que ele consegue descrever ou não, e os sintomas voltaram, tá? Nós temos uma paciente que ela tem toque, ela é diagnosticada com toque, e ela relata que quando criança, aliás, a mãe dela relata que quando criança, ela apresentou toque, tá? Na sala da casa dela, tinha uma planta, certo? Uma planta artificial. E daí, toda vez que ela passava na sala, ela tinha que tocar na planta. Não era que ela era obrigada a tocar, não, certo? Ela tinha que tocar. Quando ela tocava, ela ficava contaminada. E era uma planta artificial. Aí ela se sentia contaminada e daí ela iria lavar as mãos. Então, sempre era essa mesma rotina. Passava na sala, tocava na planta, se sentia contaminada e ia lavar as mãos. Todo esse processo. Ela foi diagnosticada com toque, tá? Fez terapia, usou medicação, melhorou.
Só que agora, na idade adulta, os sintomas voltaram, tá? Só que os sintomas, por ser toque, os sintomas voltaram diferentes. Tá? Agora, o toque dela não é mais físico, ela não tem que tocar na planta, é mental. Se ela pensar algo negativo, ela tem que olhar para o meio-fio. Não tem essas coisas da calçada? É meio-fio que chama aqui? Na minha terra é. Tá? Ela tem que olhar para o meio-fio de uma calçada e, para ela joga esses pensamentos negativos no meio-fio da calçada. Quando o carro passa, esmaga o pensamento negativo. Tá? Então, vocês vejam, pessoal, como a mente cria. Né? Porque o fato de eu pensar algo negativo de alguém, de algo que vai acontecer, e eu jogar isso no meu fio, o carro passar, e isso não acontecer, e lógico, né? Quem tem toque sabe que isso é irracional, mas mesmo assim ele faz essas compulsões. Tá? Vai falar? Tranquilo, pessoal, aí? Então, vamos continuar. Então, veja, né, nós vimos aí os 6 tipos de psicoterapia. Pré-contemplativo, contemplativa, ação, preparação, ação, manutenção e estabilidade. Tá? Agora, nós vamos ver os tipos de psicoterapia. Isso aqui é tudo questão de prova. Então, aqui na psicoterapia, nos tipos, nós temos 4 tipos de psicoterapia. A individual, né, que é individual, não precisa estar explicando, e a em grupo. Tá? Lembrando que essa psicoterapia de grupo não obrigatoriamente é feita só no paciente, pode ser feita também na família. Ok? E nós temos a psicoterapia. Os slides estão lá já. Deus de manhã. E nós temos a psicoterapia familiar e conjugal. Aí vamos diferenciar. A psicoterapia familiar, ela é feita por qualquer pessoa da família. Não. Os 4 tipos. É individual, grupal, familiar e conjugal. Certo? O familiar pode ser por qualquer pessoa da família. Pode ser pelo pai, pelo filho, pela mãe, pelo filho, tá? Pelos filhos, certo? E a conjugal é pelo casal. Tá? Então, se é uma terapia de casal, então ela já é do tipo conjugal. Se é uma terapia de outras pessoas da família, que não seja o casal, é familiar. Do grupo, pode ser tipo um grupo só dos pacientes, pode ser da família. E pode ser família e paciente. Certo? Aí, pessoal, com relação a esse familiar, muitas vezes o problema está em uma pessoa da família. Certo? Mas a gente, observando os relatos, a gente, mesmo na triagem, a gente acaba vendo que o problema está numa pessoa, só que já está contaminando a outra pessoa da família. E daí, a gente insere essa outra pessoa da família também. Por isso, a importância da triagem ser feita pelos profissionais de nível superior, porque a gente já tem esse conhecimento. Tá? Uma certa vez eu fiz uma terapia, eu fiz uma triagem com uma adolescente que tinha tentado suicídio. Tá? E daí ela tentou suicídio no final de semana, quando foi na segunda ela veio para o CAPS, eu estava na triagem, e eu fui, né, fazer a triagem com ela. O acompanhante dela era a mãe. Tá? E daí eu questionava, né, por que ela tentou suicídio. Né? Porque nós temos que saber, nós temos que falar. Não existe esse tabu de, não vamos falar porque estamos, como é que se diz? Influenciando. Nós não estamos influenciando. Ela já tentou, então já está na mente dela. Certo? Então, nós temos que questionar. E daí eu
perguntando por quê, ela não dizia, mas sempre olhava para a mãe. Não dizia e sempre olhava para a mãe. E daí uma coisa que nós precisamos observar, seja nas nossas consultas de enfermagem, seja na triagem, é que às vezes o paciente ele não quer dizer na companhia de outra pessoa conhecida, tá? E mesmo a gente, né, eu já falando para vocês a importância do acompanhante, mas às vezes a gente tem que pedir para o acompanhante sair para que o paciente relate, tá? E daí eu pedi para a mãe dela sair, e quando a mãe dela saiu, ela disse que na realidade não queria se suicidar. Ela tentou o suicídio para chamar a atenção dos pais. Por quê? Por 15 anos ela foi filha única e agora os pais têm uma filhinha, né? E daí ela não é mais, antes era o centro das atenções, então agora ninguém liga para ela, porque só liga para a irmã pequena. Então todos aqueles conflitos, né, que a gente sabe que algumas pessoas criam, né, por ser filhos únicos muito tempo, e de repente chegou outro filho, certo? Então a intenção dela era de chamar a atenção. E daí, né, quando depois eu pedi para a mãe voltar e pedi para ela sair. E daí eu conversei para a mãe como era essa relação dela, da filha pequena, né, e da outra filha, certo? E daí ela disse que era normal, tá? Mas que notava que ela dava mais atenção realmente para a filha pequena, né? E que ela já estava passando por outros processos de separação, ou seja, já existem outras coisas implicadas nisso, tá? Então foi o que eu fiz, mandei as duas para o psicólogo, certo? Então veja que a mãe, ela veio como acompanhante da filha. Mas quando a gente conversa, a gente acaba muitas vezes vendo que o outro também necessita, tá? Então, elas começaram a fazer terapia familiar. Primeiro, para trabalhar essa questão, essa relação, né, dela, mãe e filha, certo? E também a mãe fazia atendimento individual já por esses outros processos que ela estava passando. Bom? E na conjugal, pessoal, nós iremos ver os distúrbios sexuais, e nós vamos ver que a maioria dos distúrbios sexuais é por problemas psicológicos, né? Principalmente aí o homem, por essa questão cultural, que o homem tem que ter ereção, que o homem tem que gozar, que o homem tem que ir para a relação até o final, todos esses processos culturais que a gente sempre escuta falar, tá? E muitas vezes isso não está acontecendo com o casal ou com um deles, tá? E daí a gente insere esse casal na terapia conjugal, certo? Isso a gente vai ver muito quando a gente for ver aí os transtornos sexuais, tá bom? Tranquilo os tipos de psicoterapia? E agora nós vamos para as abordagens da psicoterapia, tá? Nas abordagens da psicoterapia, para a gente terminar e ir para casa, tá? Nas abordagens da psicoterapia, nós temos aí a cognitivo comportamental, que é o famoso TCC. Não é o TCC de vocês futuramente, né? Mas é a terapia onde a gente explora o comportamento do paciente, onde a gente tenta entender o comportamento do paciente. Tá? Existe até especialização aí no TCC, tá? Para que a gente realmente entenda por que é que o paciente está se comportando desta maneira. Okay? Temos a psicanálise. Na psicanálise, nós vamos ver aí, quando a gente for ver Freud, né? A gente já falou, né, que é a questão do inconsciente, tá? Aliás, é o nosso próximo assunto de hoje. Nós temos o psicodrama, onde nós observamos que pacientes que não falam não é porque não são mudos, não. Pacientes que não gostam de interagir, não gostam de se comunicar, não gostam de falar com o outro, tá? Muitas vezes eles conseguem demonstrar o que sentem através da dramatização, tá? Através da música, e aí a gente vai inserindo essas abordagens para os pacientes. Nós temos as terapias interpessoais,
que elas trabalham o que é que eu estou sentindo hoje. Por que é que o paciente veio com um comportamento diferente hoje? Se ontem ele estava muito bem, tá? Então, vamos buscar o porquê disso aí, tá? E a nossa última terapia é a terapia pela atividade. Essa terapia pela atividade, pessoal, ela se divide em 2 tipos de terapia, que é a ocupacional e a recreativa, tá? Ocupacional é terapia de quê? De trabalho, né? É aqui que nós vamos colocar o paciente para trabalhar. Trabalhar de que forma? Explorando as habilidades que esse paciente tem, tá? Então, se o paciente pinta, vamos explorar a pintura desse paciente. Se o paciente faz o crochê, como eu já falei para vocês, um paciente tem lá, vamos explorar o crochê, né? Nós tínhamos esse paciente, tem várias histórias dessa paciente da relação sexual com o vizinho, viu? Ela escrevia e lia muito bem, tá? Então, a psicopedagoga colocou ela como uma pessoa super importante nas atividades dela e ela começou a ajudar os pacientes a ler e escrever. Então, ela se sentia a professora. Então, foi por isso aí, uma terapia ocupacional, certo? E nós temos a terapia recreativa, que é a lazer. Todos nós precisamos de lazer. Todos nós precisamos de lazer, tá? Então, os nossos pacientes também. Então, a gente vai começar a inserir. Então, levamos o paciente para a praça, levamos o paciente para o parque, conseguimos um banho de piscina, tá? E aí a gente vai colocando esses pacientes nas terapias recreativas, certo? Então, os demais slides, ele vai falar, tá? Da terapia ocupacional, onde a gente retira as habilidades do paciente, e na terapia recreativa, tá? Onde o paciente ele vai ter lazer, eles necessitam ter lazer, certo? Tranquilo, pessoal? A gente vai dar o nosso intervalinho aqui de 5 minutos, tá? E nós iremos começar psicoterapia.